Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para os nossos filhos, e para a nossa fazenda. Esdras, que estava de regresso a Jerusalém, saindo de Babilônia, do cativeiro, levando alguns do povo com ele sentiu necessidade de apregoar um jejum. Ele sentiu necessidade de fazer um jejum, bem como todos ali que estavam com ele. E Esdras diz para que é que eles iam fazer o jejum. Era para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para pedirem a Deus caminho direito para eles e para pedirem a Deus o caminho direito, livramento, bênção para os filhos e para a nossa fazenda. Estas foram as razões pelas quais Esdras achou que devia jejuar. Na Nova Aliança, nós lemos o texto em Mateus 9, 14 e 15, que chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João, dizendo: "Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?" Disse-lhe Jesus: "Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão." Jesus estava presente, o noivo estava presente. Não havia necessidade de jejuar. Mas quando o noivo não está presente, dias iriam surgir aos discípulos de Jesus em que ele seria tirado, e eles então iriam jejuar. Como nós. As razões pelas quais jejuamos, Jesus diz aqui que devem ser estas: quando o noivo, o esposo, não está presente na nossa vida. Mas que não são diferentes daquelas pelas quais Esdras jejuou na velha aliança. Quando não sentimos o noivo conosco, nós precisamos de nos humilhar diante da face de Deus. O jejum nunca é para nos exaltarmos, para ficarmos numa posição em que Deus agora tem que nos abençoar. Não. O jejum é para que possamos entender quem somos e quão desesperadamente necessitamos de Deus na nossa vida. O jejum é para buscar o noivo, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Mas o jejum também é para entendermos o caminho e andarmos nele, para que Deus, pela sua infinita misericórdia, faça o nosso caminho direito, para lhe pedirmos caminho direito. Porque se o noivo não está presente, se não for Deus a abrir o caminho, a aplanar o caminho, a fazer o nosso caminho direito, nós vamos nos desviar, vamos cair, vamos nos perder. Mas quando ele faz caminho direito, e Jesus é o caminho, o noivo, o esposo é o caminho direito no qual nós temos de andar. Quando ele está presente, nós andamos nesse caminho. Quando ele não está presente, nós temos de pedir caminho direito, a sua presença, a sua direção. Que os nossos olhos se abram, o nosso entendimento espiritual se abra, para andarmos no caminho da fé, no caminho dele. Mas por vezes o noivo está presente na nossa vida, mas nós vemos que ele não está presente naqueles que nós amamos, naqueles que estão à nossa volta, naqueles que nós somos responsáveis. E por isso o jejum é também para pedir caminho direito para os nossos filhos, para aqueles que estão connosco, para as lutas da nossa vida, para a nossa fazenda, para as dificuldades que surgem, mas principalmente para que outros, que são os nossos filhos, aqueles que dependem de nós, reconheçam Deus, se voltem para Ele também, para que possam também andar no caminho direito, humilhando-se diante de Deus, andando no caminho com o noivo,